Eu quero convidá-los para abrir as nossas Bíblias. Livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que iluminava a todo homem que vem ao mundo. Querida igreja, esta palavra eu estava meditando durante essa semana, e essa palavra é uma palavra direcionada e é uma palavra atualizada para os nossos dias. Quando eu leio o livro de João, o que me chama a atenção nesse livro é que ele vai ser diferente de todos os outros evangelhos. Ele vai descrever sobre a pessoa de Jesus Cristo. A primeira coisa que João, ele quer provar aqui, ele quer provar uma tese. E a tese de João é que Jesus era o Filho de Deus, o enviado dos céus. Quando nós vamos para o livro de Mateus, nós vemos ele descrevendo, falando que Jesus era o rei dos judeus. Quando nós vamos para o livro de Marcos, ele vai descrever Jesus como servo. Quando nós vamos para o livro de Lucas, ele vai descrever que Jesus é a perfeição da sua humanidade. Mas quando nós vamos para o livro de João, ele não está interessado em descrever propriamente dito os milagres de Jesus. Não. Ele quer descrever a pessoa de Cristo, o Filho de Deus, o que se fez verbo e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus, é a palavra. E no princípio ele já estava presente. Ele já era o princípio de todas as coisas. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no livro de Gênesis está aí descrevendo que Jesus estava presente na criação. Quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele disse façamos, você observa que está no plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, antes da criação, Jesus já estava presente. Quando nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 9, o profeta Isaías, ele vai descrever também o Cristo. Ele vai dizer que um filho se nos deu, um menino se nos nasceu, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías estava falando como se Jesus nascera naquela época, naquele exato momento. Então Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou a respeito do nascimento de Jesus. Então, quando nós vamos para o livro de João, o que me chama a atenção nesse livro é que ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Sim, o Verbo se fez homem, o Verbo habitou entre nós, o Verbo se fez homem e habitou entre nós.
nós, o primogênito dentre os mortos. A luz se fez carne e habitou entre nós. O infinito se tornou finito e habitou entre nós. O eterno entrou no tempo. Sim, o eterno entrou no tempo. Quando nós olhamos, o Deus se fez humano. E como é que ele se fez humano? Quando você vai para o livro de Mateus, especificamente no capítulo 2, ele vai descrever que Jesus de Nazaré, ele nasceu em Belém da Judeia. Sim, ele nasceu. Ele passou por todos os processos que um ser humano poderia passar. Ele passou pelo processo do nascimento. Ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu de uma virgem. Ele passou pelo processo de aprendizado. Sim, quando você vai para o livro de Lucas, você encontra Jesus com 12 anos de idade entre os doutores, ensinando o que é isso, processo de aprendizado. Ele passou por esse processo como homem. Então nós observamos que ele se fez cordeiro, e por ele se fez cordeiro, ele habitou entre nós. Jesus é o único que nos dá salvação. Quando ele olhou para os seus discípulos, ele disse algo bastante interessante e bastante enfático para os nossos dias. Ele disse: o Filho do Homem veio a esta terra para não ser servido, mas para servir. Ou seja, ele estava dizendo que o Filho do Homem passaria pela cruz, que a missão do Filho do Homem era passar pela cruz, era morrer pelos nossos pecados, pela minha vida e pela tua vida. Ele disse que o Filho do Homem seria entregue para a morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria para nos garantir vitória, vitória, vitória. A igreja tem vitória, é porque Jesus conquistou na cruz do Calvário. A igreja é vitoriosa porque Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então João está dizendo que o Verbo se fez carne, o Verbo se fez humano e habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E ele está entre nós, igreja, e ele está no meio de nós, e ele está nesse lugar, e ele é digno de toda adoração nos céus e na terra, e ele é digno da minha adoração, ele é digno da tua adoração. Jesus é merecedor do melhor glória, Jesus é merecedor do melhor aleluia, Jesus é merecedor da minha adoração e da tua adoração. Eu não sei qual foi o teu propósito de chegar até este lugar, mas o meu propósito, eu te digo nesta noite, eu te revelo nesta noite, o meu propósito aqui é adorar, é exaltar o excelso, o poderoso, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Jesus, ele possuía as duas naturezas, a humana e a divina. Como humano, ele sentiu fome. Como natureza humana, ele sentiu sede. Como natureza humana, ele sentiu dores. Como a natureza humana, ele sentiu o que eu sinto e o que você sente. Ele sentiu a aflição da cruz, ele sentiu a dor da cruz, ele sentiu sede. Mas como natureza divina, ele disse: Lázaro, sai para fora, porque ele era o dono da vida. Como natureza divina, ele mandou a tempestade se acalmar. Ele disse: vento e mar, aquieta-te, acalma-te. Como natureza divina, ele tem todo o poder. Como natureza divina, ele é onipotente. Então você olha para este livro e eu compreendo uma coisa. Eu compreendo que Jesus, sim, ele veio a esta terra, mas o propósito
propósito maior dele foi morrer na cruz, para eu ter a liberdade aos céus, para eu entrar nos céus. Isso foi o maior propósito de Jesus aqui na terra. Quando ele disse que ele passaria pela cruz, ele estava dizendo que a missão dele, que o Calvário lhe esperava. Sim, querida igreja, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, se ele não tivesse cumprido a sua missão, hoje nós não estaríamos aqui, hoje você não estaria aqui. Então eu quero dizer para você nesta noite: alegra a tua alma, alegra o teu espírito, porque Jesus já pagou pela minha vida o que eu não poderia pagar. Sabe o que é que eu estou dizendo para você? É que a minha salvação, ela custou um preço muito alto. A minha salvação custou preço de sangue. A minha salvação custou o sacrifício de Jesus. A minha salvação custou o sangue de um inocente derramado na cruz do Calvário. Então eu te pergunto: e por que que você está calado nessa noite? E por que que você está com a boca travada nesta noite? É motivo de nós adorarmos, é motivo de nós exaltarmos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele cumpriu a sua missão. Sim, ele cumpriu. Queridos, quando nós vamos e observamos a história da cruz, é uma história muito triste. Quem é conhecedor da história sabe do que eu estou falando. Jesus, ele foi morto na Páscoa. Mas por que que ele foi morto na Páscoa, se ele era judeu? E por ser judeu, ele não poderia ser morto na Páscoa. Mas, se nós observamos, ele foi morto por quem? Ele foi entregue a quem? Por quem que ele foi morto? Quando nós vamos para a história da cruz, você observa algo, que a cruz foi criado na Pérsia e trazido para o Ocidente por Alexandre o Grande. Quando ele trouxe esse método causava pavor, causava dor, eu quero dizer algo aqui para você, pânico. Todas as vezes que os romanos olhavam para a cruz, isso intimidava. Por que que ele trouxe esse método? Para colocar medo mesmo, para não ter levante contra o Império Romano. Então, quando você descobre a história da cruz, você observa uma coisa, que Jesus, ele passou pela cruz. Nenhum romano aceitaria ser morto pelo sacrifício da cruz. Mas eu quero te dar uma notícia nesta noite, que o meu Jesus, o teu Jesus, ele se fez maldito pelos meus pecados, ele se fez maldito pelos teus pecados. A maldição do pecado estava sobre ele, a maldição do meu pecado, a maldição do pecado da humanidade estava sobre ele. Aí eu olho para você e te pergunto: você se sente privilegiado por estar aqui nessa noite? Você se sente agraciado, agraciada por estar aqui nessa noite? Eu me sinto, irmãos. Eu me sinto, porque outrora nós não tínhamos esta oportunidade. E hoje nós temos. A primeira coisa que a cruz traz. A cruz, ela traz vergonha. Vergonha de quê? De escárnio. A cruz é a condenação. A cruz traz o escárnio público. Jesus foi exposto publicamente
publicamente. A vergonha, passou pela vergonha. A segunda coisa que a cruz traz a vergonha moral, a declaração do acusado como inimigo do império. Ali estava Jesus. Ele passou pela vergonha do escárnio, ele passou pela vergonha moral. A terceira coisa que a cruz trazia era a vergonha da nudez. Nenhum judeu que era exposto à nudez se sentia orgulhoso por aquele fato ou por aquele acontecimento, e Jesus foi exposto publicamente. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, quem teria que passar por isso era eu e você. Quem teria que passar por isso era você, querido. Mas Jesus, o amado da minha alma, o amado da tua alma, o Cordeiro verdadeiro, o Cordeiro digno de toda adoração, ele passou tudo isso. Mas o que me alegra é que ele disse que o Filho do Homem seria entregue à morte, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Sexta-feira ele foi crucificado no Monte Calvário. Sim, foi exposto num lugar exposto para todos o verem. Mas no domingo, o domingo da ressurreição, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, venceu o inferno. Igreja do Senhor, nesta noite nós nos alegramos, é porque Jesus venceu a morte, venceu o inferno, e você está aqui nessa noite. Eu te convido para se colocar de pé. Eu disse para você que eu seria sucinta nessa noite. Aleluia.